Pessoal, então nós começamos a falar de radioatividade, então eu coloquei o texto lá para vocês, e aí o texto dizia que a radioatividade ela foi descoberta no final do século XIX para o século XX, por vários cientistas que observaram um material chamado Glenda, que brilhava no escuro. Esse brilho que ele tinha era justamente a radioatividade ou a radiação que ele emitia pura e simplesmente. E aí, estudando esse elemento, o casal Curie principalmente, teve a oportunidade de descobrir dois elementos químicos e eles e mais o Becquerel ganharam um Nobel de Química e de Física por isso. Então, uma das coisas que eles descobriram foram as três radiações, a alfa, a beta e a gama. Então, cada uma representada então por uma letra, radiação alfa, beta e gama. Elas têm níveis e intensidades diferentes. A radiação alfa, toda vez que ela passa por um elemento, esse elemento sofre uma variação de 4 unidades no seu número de massa e 2 unidades no seu número atômico. A radiação beta, toda vez que ela passa por um elemento, ela não altera o número de massa, mas vai aumentar uma unidade do número atômico. Sinal de menos é porque depende de onde você coloca ele na reação, ele vai ser menos, mas eu sempre somo uma unidade. E a radiação gama, ela não altera nada do elemento químico, mas é a mais perigosa que nós temos, é a mais penetrante. Com isso, quando eu tenho uma mudança de números atômicos, eu tenho uma mudança de elementos químicos. Então, a gente fala que o elemento se transmutou, ou seja, ocorreu uma mudança no núcleo deste átomo. Antes a gente falava de eletrosfera. Tudo para nós era eletrosfera, agora nós estamos falando do núcleo. Inclusive, os modelos atômicos que nós estudamos só falavam que o núcleo sempre ia ter prótons e nêutrons, era muito difícil chegar no núcleo. Essa parte da química mostrou que a gente também pode fazer alterações no núcleo do átomo. Então, o que eu dei? O primeiro exercício para vocês, que era justamente essa parte de trabalhar com essas emissões radioativas. Eu pedi para vocês olharem na tabela periódica para ver qual elemento que se transformava. Por quê? O RN, ele sofreu uma radiação alfa. O número novo dele ia ser 218, porque ele ia perder 4 unidades, e aqui ele ia perder 2, ia se transformar no número atômico 84. O número atômico 84 já não é mais o RN, é o polônio. Então, o polônio tem número atômico 84 e neste caso ele vai ter número de massa 218. Os números de massa vocês não vão encontrar iguais na tabela periódica, porque a gente já estudou isso, isobaria, isotopia e isotonia, tá? Aqui, o TC, se ele sofrer uma radiação beta, o que vai acontecer com ele? Ele vai continuar sendo 99, mas aqui vai aumentar uma unidade, 44. Quem tem número atômico 44 na tabela periódica é o RU. O P vai sofrer uma emissão alfa. O número de massa dele vai ser 28, porque vai diminuir 4 unidades. E o seu número atômico vai diminuir 2, vai ficar 13. Número atômico 13, quem tem é o alumínio. E por último, o SB, ele vai sofrer uma emissão beta. Então, de novo, o número de massa dele vai permanecer o mesmo,
mas o número atômico vai ser acrescido de uma unidade. Isso quer dizer que ele vai se transformar no T. Então, olhando esses valores na tabela periódica, que são o número atômico do elemento, e aqui é o número de massa, eu procurando número atômico, eu identifico quem é o elemento químico que ele se transformou. Então, aqui foi uma mutação só. Só que eu posso partir de um elemento e fazer experimentos com ele e fazer ele sofrer sucessivas radiações. E aí eu chego no elemento final depois de todas essas sucessivas radiações. Eu queria que vocês descobrissem quem era o X, o Y, o Z, o M, o R, o Q e o T. Não existe elemento X, Y, não. Existem elementos com símbolos corretos de número de massa e número atômico. Para cada uma dessas mudanças, a gente ia chegar num elemento diferente. Então, o elemento X, depois de alfa, ele ia ter 236 e 90. Quem tem número atômico 90 é o TH. Esse TH ia sofrer uma radiação beta e ia se transformar em Y. O que vai acontecer? O número vai continuar 236, mas aqui ele vai ganhar uma unidade. Ele vai se transformar no elemento Pa. Esse elemento vai sofrer outra radiação beta, vai se transformar em Z. O número de massa continua 236, mas o número atômico sobe para 92. 92, de novo, eu tenho o U. Ah, mas ele tem um número de massa diferente. Fenômeno da isobaria. São elementos químicos diferentes que têm mesmo número de massa, né? Aliás, esse aqui era um isótopo. Elementos que têm mesmo número de massa, mas diferentes números atômicos e diferente número de nêutrons. Aqui ele recebe uma radiação alfa, então ele vai mudar para 232 e 90. 90 de novo ele volta a ser o tório, outro fenômeno de isotopia. Volta a receber uma radiação alfa, vai ser 228 e 88. Quem tem número atômico 88 é o rádio. Aí ele vai sofrer outra emissão alfa, vai ficar 224. Aqui é 234, desculpa, 234, diminuiu 4 aqui, 234, aqui é 230, aqui é 226, aqui vai ficar 222. Vai perder 2, 86. 86 é o elemento radônio. E por último, ele sofre outra emissão alfa, então ele vai ficar com 218 e 84. A gente já viu que quem tem número atômico 84 é o polônio. E por último, se o polônio sofre uma radiação alfa, ele se transforma em chumbo com 214 e perde 2 unidades. Então, o que eu queria que vocês determinassem
eram os elementos químicos após cada emissão que o urânio foi recebendo. Então, o urânio se transformou em tório, se transformou em paládio, se transformou em urânio de novo, tório, rádio, radônio, polônio, e até a última emissão que ele se transformou no chumbo, tá? Então, é isso que acontece com os elementos. Por que nós não falamos de gama? Porque se ele não altera o número de massa, não altera o número atômico, que é o principal, ele não altera o elemento químico. E se não altera, ele permanece o mesmo. Então, nós não trabalhamos com a emissão gama. Aí nós tínhamos outros exercícios, porque o texto falava de período de semidesintegração ou meia-vida. O que quer dizer isso? Que se eu tivesse 100 gramas de um elemento radioativo e a meia-vida dele é uma coisa tabelada, vamos supor que tivesse 50 anos. O que ia acontecer? Vai passar 50 anos, essa massa cai pela metade. É isso que é a meia-vida. No período desta meia-vida, o elemento perde metade da capacidade dele. Se ocorresse mais 50 anos, ele ia chegar a 25 gramas. 50 anos ia ter 12,5. E assim por diante. A cada 50 anos ele perdia uma unidade. O que vai acontecer com este elemento? A radiação vai fazer uma parada. Ela vai chegar perto do zero, mas nunca vai zerar, tá? Então, quando a gente tem esses acidentes nucleares, demoram anos para a radiação cair ao normal. Então, um exemplo nosso de Goiânia, né? O césio, a meia-vida do césio é quase 30 anos. O que aconteceu? Já se passaram 30 anos do acidente. Aquela massa, aquela capacidade de radiação caiu pela metade. Vai demorar mais 30 anos para cair um quarto, mais 30 anos para cair um oitavo. Então, no fundo, a radiação nunca acaba. Ela fica bem próxima do zero, mas não termina. E aí, para calcular esta meia-vida, a gente tinha a fórmula da massa inicial sobre a massa final, igual a 2 elevado ao tempo que isso demora para acontecer, ou seja, se eu falar de 100 até 12,5, se passou 50, 100, 150 anos, tá? Então, é o tempo sobre o período que é justamente a meia-vida. E aí, nós tínhamos 3 exercícios que usavam esta fórmula ou este tipo de raciocínio. Na verdade, isto daqui se transforma numa conta de potências, onde as pessoas ainda têm dificuldade para perceber o que acontece, tá? Então, como que eu posso pensar? Eu posso pensar desta mesma maneira e não fazer a conta. Como eu posso aplicar os valores aqui? Então, o terceiro exercício, ele falava que um elemento radioativo perde 75% da sua atividade. Ou seja, a massa inicial dele era 100%. Tinha tudo lá. E a massa final, depois que ele perdeu 75%, ele só ficou com 25%. E ele disse que isso daí aconteceu num tempo de 32 dias, ou seja, demorou para cair essa quantia 32 dias. Ele quer saber qual é o período desta situação. O que acontece? Posso usar a fórmula 100 sobre 25
é igual a 2 elevado a 32 sobre P. 100 dividido por 25 é 4. E 4 não é uma potência de base 2? Então, 2 elevado ao quadrado. Quando eu tenho duas potências de mesma base, eu posso cancelar a base e só trabalhar com o expoente. Vou ficar com 2 igual a 32 sobre P. Eu quero saber o P, eu vou mudar de lugar. P vai ser 32 sobre 2. Isso para nós equivale a 16 dias. Se eu não quisesse fazer a conta e fosse fazer o raciocínio, bom, de 100 a meia vida quer dizer que ele vai perder metade, vai chegar a 50. Meia vida vai perder outra metade, vai chegar a 25. Se ele teve dois espaços de tempos iguais a 32, é porque cada um era 16. 16 mais 16, os 32 dias que ele falou que isso demorou para acontecer. O exercício 4 também era da fórmula, ou se vocês preferissem, o raciocínio. Então, eu tenho o exercício número 4. Quais são os dados? Ele fala que uma amostra de 64 gramas apresenta um período de semidesintegração, ou seja, um P de 20 horas. E ele quer saber o tempo que demora para esta amostra ficar reduzida a 2 gramas. Então, o que acontece? 64 gramas vai ter a primeira meia-vida dela, que é de 20 horas. Vai passar 20 horas, isso vai cair pela metade, 32 gramas. Vai passar mais meia-vida de 20 horas, ela vai cair de novo pela metade, 16 gramas. Vai passar mais 20 horas, ela vai cair pela metade, 8 gramas. Vai passar mais 20 horas, ela vai cair pela metade de novo, vai ser 4 gramas. E vai ter mais 20 horas, e aí ela chega no que ele falou, 2 gramas. Quanto tempo demorou isso? 20, 40, 60, 80. O tempo é de 100 horas. Em 100 horas, esta massa ia cair de 64 para 2 gramas. Se eu substituísse na fórmula, eu ia ter a mesma coisa. 64, que é o M0, dividido por 2, que é a massa final. 2 elevado ao tempo, que eu não sei, e o período de 20 horas. 64 dividido por 2 é 32. 32 também é uma potência de base 2. 2 elevado à quinta. De novo, cancela-se as bases e trabalha só com os expoentes. Se eu quero ter o 20 que está dividindo, vai passar multiplicando. E aqui eu também chego a 100 horas. Como eu disse, posso usar o raciocínio do que é o conceito da meia-vida, como posso simplesmente substituir os valores nas fórmulas. E o último exercício
era uma outra situação. Ele falou que o isótopo do trítio. Trítio é um dos tipos de hidrogênio que estão no Sol. O hidrogênio, primeiro isótopo deles, está aqui presente na nossa atmosfera. Agora, o deutério e o trítio são os hidrogênios, são os isótopos do hidrogênio que estão na superfície do Sol. Então, ele disse que esse elemento ele tem uma meia-vida de 12,3 anos. E que daqui 98 anos, ou seja, o tempo que isso demorou, ele quer saber qual a massa que vai sobrar desde o início, se fosse preparado hoje. Então, ele fala que a massa inicial é 100%. O que vai acontecer? Eu posso fazer a conta e dividir este por este. Aí eu sei quantos períodos ele terá, certo? E se eu fizer 98 dividido por 12,3, ele vai ter 8 anos. O que vai acontecer? Aliás, ele vai repetir isso daqui 8 vezes. Ele vai ter 8 períodos de meia-vida. Eu posso fazer isso. 100. Vai passar um período. 50. Vai passar o segundo período de 12,13 anos. 25. Vai passar o terceiro período. 12,5. Vai passar o quarto período. Vai chegar a 6,75. Vai passar o quinto período, 3, vai passar o sexto período, 1,5, sétimo período, 0,75, e aí vai chegar no 80, nas 8 vezes, com aproximadamente 0,39%. Se eu fizesse as contas, eu ia chegar à mesma coisa. Como? M, aliás, 100 sobre M igual a 2 elevado a 98 sobre 12,3. 100 sobre M é igual a 2. Esta divisão aqui, falei que era 8. 2 elevado a 8 é 256. Se eu quero saber M, eu vou fazer o 100 dividido por 256. Então, M será 100 dividido por 256, que vai ser o 0,39. Aí também no texto falamos um pouquinho de fusão e fissão nuclear. Então, fusão é a junção de vários núcleos formando um núcleo maior. E fissão é a quebra deste núcleo grande em vários núcleos menores. Todas as vezes que acontece isso, nós temos uma energia liberada de muitos graus Celsius. A bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial, a bomba tinha um núcleo grande e na hora que ela bateu no chão, esse núcleo explodiu, liberando núcleos maiores. Esta liberação gerou um calor de quase 1000 graus Celsius. As pessoas morreram pulverizadas se estavam próximos à bomba, tá certo? Então, na próxima aula vocês têm alguns exercícios para rever algumas coisas, porque depois vocês vão fazer a prova, tá?
e aí essa matéria. Obrigado.